Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 18/7/2023. Hoje é dia de live no canal principal. Hoje nós temos aceitações e família. Sobre a questão de os pais serem diferentes dos filhos, os filhos serem diferentes dos pais, os filhos terem uma crença, os pais terem outra crença, os filhos terem um costume de cultura, os pais terem outro costume, o que isso interfere, os problemas que gerem a desarmonização familiar, o que funciona, o que não funciona, o que entra, o que não entra, a evolução espiritual de aceitar e fazer com que cada um siga a sua vida. Repito, siga a sua vida e não que atormente a vida dos outros. Será que eu vou dar uma palhinha do que vai ser? Porque a aula vai ser polêmica hoje lá no canal principal, hein? Vai ser 8h30, uma aula ao vivo, tá? Então todas as terças-feiras a gente tem aula para tirar algumas dúvidas, dar umas explicações, aprofundar um pouquinho da espiritualidade. Porque as pessoas criam coisas diferentes dos pais e querem que os pais aceitem elas. Não, meu filho. Os pais, primeiro que os pais não são obrigados a aceitar. Eles têm que ser estimulados e ensinados a aceitar. Como assim? Ninguém muda uma cultura de um dia para o outro. Se ele tem uma crença, se ele tem um modo de viver, leva tempo para se alterar. Não é de um dia para o outro que simplesmente fala, você tem que aceitar porque eu estou falando, que a sociedade está falando. Não é assim. Isso daí já é uma como é que fala? Uma imposição. O espiritual não gosta muito de imposições, certo? Muito bem. Outra coisa é, o filho já é adulto, já cresceu. Ué, já cresceu? Asinhas e ó, tchau. O que você está fazendo na casa ainda? Hã? E você ainda quer impor suas regras? Você quer impor sua cultura na casa dos seus pais? A casa é do seu pai, não é sua. Você é um ser da sociedade, você não é um filho perpétuo e para sempre. Olha, moço, eu só vejo as pessoas olhando um lado, nunca olho o outro lado. E numa dessa, os pais que se lascam, se lascam, se lascam, se lascam. Resumo da ópera, ninguém mais quer ser pai. Quando tem filho é um e no máximo dois. E ainda fica ali, sabe aquelas coisas, e como é que faz? O mundo está mudando. A quantidade de crianças está diminuindo e a sociedade está pagando grandes preços por essa irresponsabilidade cultural que foi empregada e estimulada aonde as pessoas têm que engolir os nossos direitos e não é assim, certo? Nós temos que evoluir via consciência, fazer com que a pessoa perceba que cada um deve ser julgado de forma individual por Deus. E não obrigar o próximo a engolir as coisas dos outros. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter direito de não gostar. Já pensou? Amanhã eu chego e falo assim, por que vocês estão falando mal do diabo? Por que vocês estão falando mal do Satanás? Vocês estão com intolerância com a nossa religião, porque agora tem religião satanista. Você já pensou? Olha só que interessante. Então quer dizer que você não pode ser contra mais o Satanás? Você tem que aceitar o Satanás? Você tem que aceitar as coisas? Gente, é complexo a coisa. Aonde nós estamos caminhando as pessoas estão falando assim, não, você tem que aceitar. Não é assim. Você tem que explicar por que tem que aceitar. Você não aceita por quê? Porque isso leva para o inferno. Ótimo, mas quem vai para o inferno? É ele. Então, o problema é dele. Não sinta as dores do outro. É só isso. É simples. Quando a gente conseguir andar com isso daí, nós não teremos mais problemas de intolerâncias, nós não teremos mais problemas de não aceitação de outras formas de viver, de outras formas de se conviver. Porque aí tudo será aceito. Eu aceito a sua ida para esse lugar diferente. Você acredita que isso é o melhor caminho? Ótimo, segue. Mas não pode, professor, onde se viu? Tem gente aceitar o satanista. E daí? Não foi ele que escolheu? Ele não teve o livre-arbítrio? Ele não tem o anjo da guarda dele, o mentor dele? Se ele seguiu, no mínimo, uma experiência.
Então, meus queridos, a coisa é complexa. O mundo espiritual foi muito manipulativo. O mundo espiritual, ele não foi passado como ele deveria ser passado. Prezando a pessoa melhorar a cada dia a postura dela. Porque não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ficar rezando um monte de vez, sendo que eu pego e fico fazendo maldade, pisando no rabo do gato, fazendo um monte de coisa errada. Não adianta. O princípio para a salvação não é aceitar Jesus. O princípio da salvação, aí vai ter religioso e falar, que é isso? Porque você aprendeu assim. Se você aprendesse Buda, você ia ver que é diferente. Se você aprendesse muçulmano, você ia aprender que é diferente. O que faz você ir ou não aos céus é pegar as dicas que Deus deu, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Porque Deus deu umas dicas, deu os mandamentos, deu algumas dicas. E o princípio é amar ao próximo como a si. Se você está jogando pedra no próximo, você vai falar para mim que isso é um sinal de amor? Desculpa. Jesus deixou muito claro a parábola dele com a prostituta, que atire a primeira pedra que não tiver pecado. Então desculpa, gente, desculpa, mas não dá. A aula vai ser polêmica hoje. Espero vocês lá. 8h30 da noite, no horário de Brasília. Aula ao vivo. Se não vai nada acontecer, né? Graças a Deus. Que é que tá friozinho, rapaz. Nossa, o friozinho tá chegando aqui. Vamos ver. Depois vai ser bastidores nos céus. Depois vão ser pesos da matéria. Depois vai ser falanges espirituais. Depois vai ser desejos humanos. Depois vai ser harmonização espiritual. Tem bastante aula, bastante assunto, bastante coisas pra gente estudar, tá bom? Mas hoje vai ficar com a questão família. Vamos lá? Dólar ontem. Ontem a Bolsa de Valores foi um caos total. Como assim, professor? Caos total. Em relação ao quê? Vamos lá. A Bolsa ontem ela subiu para 4,85. Eu falei, nossa senhora. E o dólar começou a disparar lá fora, inclusive ele subiu e não baixou. Aqui no Brasil que o dólar subiu e depois caiu. E aí ele ficou com uma leve alta de 0,25, graças a Deus. E fechou com R$ 4,81. Ou seja, subiu 1 centavo. Menos mal. Mas ele estava subindo 5 centavos. A coisa estava meio doida, hein? Ontem, nessa muvuca, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, ela saiu de 118, foi para 116, começou a caminhar lá para o valor que eu falei, do 14 mil, de repente, do nada, ela começou a subir, lá de baixo, lá para baixo, começou a subir, e o dólar também subiu um pouquinho. E fechou em 117, fechou na máxima, fechou em 118,219. Ela fechou subindo. Então ela abriu em 117, caiu para 116,500, depois ela foi subindo, recuperando, e chegou no final do dia e ainda ficou positiva. Fechou com 0,4% subida. Posso falar para você? Eu acho que não vai continuar desse jeito não. Por quê? Porque tem algumas notícias que não estão tão boazinhas para o Brasil. Primeiro, deflação. É bom, mas não é bom. Porque parece que é uma deflação de retração. Segundo ponto, juros. Altíssimo e parece que o pessoal não vai querer baixar muito os juros aqui não. Terceiro, guerra lá fora. Parece que vão mexer com a questão de agricultura. Uma das coisas da balança comercial do Brasil. Quarto ponto, China. Tem alguns pontos que não estão nada bom. Mas também tem algumas coisinhas interessantes, que é o negócio do Mercosul com a Europa. Parece que alguma coisa está querendo sair do papel lá. O DAX hoje está no 0 a 0, continua no mesmo valor, 16.000,56, ou seja, nem mais nem menos, está ali. Eu não sei o que vai acontecer com a Bolsa hoje não. Eu vou falar para você, hein? É uma semana que eu não estou querendo muito ficar perto de Bolsa, que eu estou querendo ficar quietinho, só olhando as atrapalhadas que vai virar. Isto é dinheiro. Desaceleração do crescimento da China faz com que muitos percam a fé. Como assim muitos percam a fé?
A expectativa é de que a China registre um crescimento de cerca de 7% no produto interno bruto. Mas, pelo amor de Deus, 7% de PIB? Isso aí seria o sonho do Brasil. No segundo trimestre, na segunda-feira, esse número, no entanto, não reflete o escopo da dor econômica, em que muitas pessoas do país dizem que, apesar de um crescimento sólido da economia, neste ano parece uma recessão. Como que pode estar crescendo e a população está sentindo que não está crescendo? O que está acontecendo na China? A China está em crise ou não está em crise? Ela está crescendo ou não? O que está acontecendo com a China? Será que estão maquiando a China? Lembrem-se de uma coisa: o PIB é feito em moeda local. Se a moeda deles desvalorizou 10% e o PIB subiu 10%, ficou no 0 a 0. Será que não é a desvalorização da moeda yuan que está acontecendo com força, que está fazendo a população ver, perceber e sentir que não está tendo mais condições de comprar mais nada? Que estão sendo apertados e estão sentindo que o dinheiro sumiu? O dinheiro sumiu, não só aqui no Brasil, na China também. Gente, o pessoal está fazendo uma forma de tirar o dinheiro do planeta sem o povo perceber. Está sendo recolhido todo o dinheiro do planeta e o povo não está percebendo. Está sendo tirado, removido. E aí? Vai parar aonde isso? Aonde que chega essa brincadeira? Rapaz do céu. Eu só observo e fico com o zoião de ET para ver até onde chega. Só sei que a coisa não está muito bonita, não. Vamos lá? China quebrando. Maior mercado do Brasil, China. Então, China com dor de barriga, Brasil com dor de barriga. Tem mais? Tem. Poder 360. Frio na Argentina chega à marca de menos 22,5 graus. Você tem noção do que é isso? E o país entra em alerta amarelo. A Argentina colocou 13 províncias em alerta amarelo devido às baixas temperaturas nessa segunda-feira, depois que os termômetros registraram menos 22,5 graus em alguns locais. Tá, e o que significa isso? Como é que faz? Isso daí significa que, se eles estavam plantando alguma coisa, porque uma das coisas que faz eles viver chama agricultura. Como é que eles vão viver? Uma das coisas que eles têm, agropecuária. Como é que uma vaca vive com menos 22,5? Meu querido, menos 5 graus já congela tudo. Uma vaca com 22,5, como é que faz? Ela se é obrigada a enfiar a vaca dentro de uma casinha e deixar ela aquecida. Como é que você vai manter um monte de vaca aquecido? Como é que você vai fazer? 22,5 quebra a agricultura, quebra a pecuária, quebra tudo. A base da Argentina, que já está quebrada, termina de quebrar tudo. Tinha partes da Argentina que estavam em seca, outras partes não. Tem partes na Argentina que tem energia, outras partes estão com problema e não está tendo. E aí? Cara, vocês não têm noção do que está acontecendo. O colapso total. E se continuar nesse congelando, o que vai acontecer? Migração, porque o que faz? Você já pensou se a Argentina vira um polo sul? Porque o eixo está me mudando? O eixo vem para cá? Se aproxima um pouquinho mais daqui? O que acontece? E aí? Migração, porque quem que vai conseguir? Vai virar todo mundo, vai virar esquimó lá na Argentina? Como é que faz? Como é que não faz? Rapaz, olha, isso afeta o Brasil, hein? Porque a Argentina, se queira ou não queira, também é um mercado latino, hein? Brasil, ó, China quebrando. Argentina com problema, Uruguai com problema. Rapaz, tá tudo com problema. Tudo em volta da gente, tudo com problema. E o Brasil com problema também. De perseguição, de não sei do que, com um monte de coisa. Tudo com problema. Todo mundo com problema. E o povo não tá percebendo. A fome já tá chegando, cara. Já tá vindo. Os problemas climáticos já estão chegando, já tá vindo. E o povo não tá percebendo. Rapaz do céu. Vamos lá, tem mais? Claro que tem mais. Vamos lá. Infomoney. Presta atenção nisso aqui.
Saída da Rússia do Acordo do Mar Negro provoca volatilidade no mercado de grãos. Expectativa é que Moscou decida voltar ao pacto. Reflexos para o Brasil tendem a ser limitados. Será que é limitado? Porque ele está falando que está embargando grãos que é produzido na Ucrânia para sair para a Europa e para outros lugares. Mas será que vai deixar? Será que vai permitir? E os fertilizantes que a gente depende da Rússia? Vai andar? Não vai andar? Vai chegar? Não vai chegar? O Brasil é totalmente dependente de fertilizante. Será que não está na hora da gente começar a pegar o nosso lixo e começar a transformar lixo em adubo de forma urgentíssima? Será que não está na hora de a gente pegar e fazer o inverso? Trago grãos e levo um monte de adubo processado de grandes centros e grandes cidades para o meio do mato? Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque isso aqui não está fechando, não. A coisa está muito maluca, moço. E aí? E aí, pergunto eu, e aí? Rapaz, parece que tempos sombrios estão chegando para próximo do planeta e do Brasil. E as pessoas não estão vendo as coisas, não, só estão vendo o lado bonito. Ou estão vendo só o lado ruim. Não é para ver só o lado ruim e nem só o lado bonito. É para fazer as análises e se precaver. Tudo isso indica que algumas coisas de alimentos há de começar a subir os preços. Então nós temos que nos precaver. Algumas coisas indicam que as bolsas de valores não devem ficar tão felizes assim. Alguma coisa há de acontecer. Vamos ver? Mais coisas? Vamos lá. Isto é dinheiro. Boletim Focus aponta aprofundamento da deflação no IGPM de 2023 para menos 2,69. Que interessante, não? O Índice Geral de Preços, o IGPM, este ano, em meio à redução dos preços de commodities e ao momento mais favorável da moeda brasileira, mediana para IGPM em 2023 passou de recuo de 2,64 para queda de 2,69. Há um mês, a projeção era de deflação de 1,21% para 2024. Então vamos lá, está tendo deflação e nós ainda estamos com juros? Não está na hora de começar a baixar os juros? Não está na hora de voltar a movimentar a economia brasileira? Mas o que está acontecendo? Por que não está fazendo isso? Será que não tem forças externas para segurar e controlar isso? Será que o Campos Neto está fazendo um favor ou um desfavor para o Brasil? Será que ele não está sendo tão radical assim? Eu acho que está. Eu já falei que os juros aqui tinham que ter em torno de 8. E se começar com deflação, tem que abaixar mais ainda. Até mais ou menos no máximo. O Brasil ele não consegue ficar vivendo muito tempo abaixo de 6%. Porque o Brasil ele tem que ter um juros de poupança muito similar com o de aluguel de imóveis, de 0,5%, 0,5%. Se ele fugir muito disso, o povo aí quebra o país porque ninguém vai querer investir em moeda. Então nós temos algumas situações aqui no Brasil, mas precisa cair. Olha só, aí vem assim, Infomoney, no jornal da Infomoney. Vamos lá, visão de mercado. Goldman Sachs, 2 pontos. Expectativa de inflação da Focus, que é o boletim do Banco Central, sugere corte de 0,25% na Selic, de 0,25 pontos percentuais na Selic. A expectativa parece ter se estabilizado após a visível queda após a decisão do Conselho Monetário Nacional de manter a meta de inflação em 3%. Desculpa, é muito pouquinho 0,25. E eu vou apostar para meio ponto. Porque é muito pouquinho. 0,25 é muito pouquinho, moço. É muito pouquinho. Eu vou falar um negócio para você.
Eu entendo o Campos Neto, mas também o pessoal tem que entender que não é do jeito que esse povo tá pintando pavão aí. O Campos Neto tá indo pro 8 e o Lula tá indo pro 80. Então nós temos que achar o meio termo. Tem que abaixar, mas não pode ser na loucura que o Lula quer, mas também não pode ser não baixar nada igual o Campos Neto tá fazendo. Ah, mas agora, em agosto, vai baixar, moço. Só em agosto já dá para começar a baixar. Vamos começar a baixar. Tá na hora. Tem que fazer. Tá na hora. Senão ninguém vai querer investir dinheiro, ninguém vai querer pegar o dinheiro. Tá todo mundo pegando dinheiro e guardando, pegando dinheiro e guardando, pegando dinheiro e guardando. Porque vale a pena guardar dinheiro, parar o dinheiro, deixar tudo guardado. A economia está sendo estagnada por pessoas guardarem dinheiro. As pessoas não querem gastar, não estão gastando, não querem fazer nada, quer guardar, 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 guardar. E aí? Jornal Reuters. IBCBR veio, como já era esperado, e patamar de taxa de juros real preocupa, diz Haddad. Vamos lá, presta atenção. Olha só. O IBCBR de maio veio como esperado. O índice de atividade econômica do Banco Central, que é esse IBCBR, recuou 2%. Índice de atividade econômica, ou seja, a atividade econômica está sendo retraída. Em relação ao mês anterior, mostrou dado dessazonalizado do indicador, que é um sinalizador do Produto Interno Bruto. A queda no mês foi a mais intensa desde março de 2021, quando deu uma crise braba que foi menos 3,5%. Ou seja, isso é cruel, isso está mostrando que a economia está se afundando. Então, desculpa lá, Campos Neto, mas agora está virando problema. Agora o Banco Central está virando problema de fato. Não pode, precisa começar a caminhar. E eu vou falar para você, o certo era já baixar 0,75 na primeira. Mas não vai. Então vamos entrar no meio do caminho, nem lá nem cá? Meio, mas 0,25 não dá. É muito pouco, é irrisório. Não vai resolver o problema. A coisa está muito feia. Tá feio, hein? A economia do Brasil tá afundando e ninguém tá percebendo. Nós estamos cantando a bola faz tempo que tá afundando a economia do Brasil. E as pessoas, e o jornal, a mídia mostrando, tá lindo, tá lindo, tá lindo, mas não tá. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, não está. Isso aqui, quem vive na economia, quem sente, quem tá vivendo na ponta, quem é empresário, quem tá sentindo na pele. As pessoas que ficam vivendo de ilusão, vendo só notícia, é que não estão enxergando o que está acontecendo. Porque quem está vivendo é que está percebendo e vendo o que está acontecendo. Não está tendo dinheiro no mercado não, moço. Sumiu, o dinheiro sumiu. E aí? E aí, pergunto eu, e aí, como é que é? Como é que faz? Como é que deixa de fazer? Como é que vai? Como é que deixa de ir? E todo mundo achando, é os juros. Não, os juros é um problema. Mas tem um monte. Não é só baixando os juros que o Brasil volta a crescer. Não entra nessa pegada louca que a mídia tá jogando, porque não é. É muito mais além. É muito mais além, mas muito, infinitamente mais além. As pessoas estão assim entrando em colapso. E ninguém quer investir. Você pergunta para alguém, a pessoa fala, não vou investir, eu não quero investir. Mas eu não vou fazer. Porque a pessoa já está sentindo, ela já está percebendo que o imposto vai subir, não vai cair. E olha só o que saiu, olha só. Isto é dinheiro. A esquerda sempre falou, vocês têm que entender a ciência, porque é a ciência que manda. Então, quando sai pesquisa eleitoral, a ciência falou, a pesquisa está certa. Quando sai uma pesquisa econômica, não, a pesquisa está errada, ela não sabe. E aí, quando é a direita que refuta uma pesquisa, é crime. Quando é a esquerda que refuta uma pesquisa, não, é o certo. Vocês vêem como é que tá a coisa, tá feia.
O pessoal só quer enxergar para um lado, só quer ver de um jeito. O povo virou zumbi, não é possível, moço, que a pessoa não consegue perceber uma coisa dessa. Olha só o que saiu aqui na Isto é Dinheiro. Haddad, 2 pontos. Estudo do IPEA, ciência. Estudo do IPEA que aponta IVA de 28% não considerou séries de fatores. Que séries de fatores? Quer dizer que então os cientistas não sabem calcular? Quer dizer que então os cientistas não sabem o que é? E você quer que eu fale uma coisa para você? O povo tá achando que o imposto para as empresas vai ser de 28%. 25%, eles estão falando 25%. O IPEA falou que não é 25%, é 28%. E eu acho que é 32%. O povo está achando que o imposto, o IVA, é o único imposto que vai ter no país. 28%, 25%. Aqui no caso pelo IPEA, 28%. Não é, moço. São 3 impostos. IVA, tem um de comércio e um de serviço. Então não vai parar por aí. Não é só isso, não. O buraco é muito mais embaixo. Você acha que vai ser só 28%? Vai ser muito mais. Se você somar o IVA mais os outros 2 impostos que vão ter dentro do programa, do projeto, moço, nós vamos beirar lá, ó, 50, hein? E aí? E o imposto de renda, como é que vai funcionar? Porque o imposto é imposto, moço. As empresas pagam, mas eu pago, eu tenho que somar tudo para ver qual que é o rombo do meu bolso. Desculpa, mas olha, o lucro presumido, presumia-se que as empresas tinham que calcular o imposto em cima do lucro de 32%. Que as empresas teriam que ter uma margem de 32% de lucro. Os impostos vão tudo subir, o povo achando que vai cair. Não vai cair, não vai cair, principalmente com um governo que quer aumentar, que ele precisa de dinheiro, 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 dinheiro. Os caras gostam de dinheiro, gostam de aumentar imposto, moço. Então, o resultado vai vir, vai ser desastroso. Vai ser desastroso. Vamos lá? Olha só, Infomone, tem gente que está falando que não. São teorias e versões. Não existe uma verdade absoluta. Mesmo porque eles não estão passando número. Por que eles não pegam e mostram o número? Mostram uma planilha, vamos fazer uma planilha para a gente fazer os cálculos. Se o Haddad está falando que não é assim, então nos dê todas as informações para nós fazermos o cálculo. Deixa nós fazermos o cálculo. Deixa a sociedade fazer o cálculo. Por que não sai alíquota nenhum? Por que não sai número nenhum? Que engraçado, não? Se estão escondendo é porque o buraco é um rombo, não é buraco. Quem esconde está devendo, moço. Desculpa, mas é assim que sempre foi. Deixa transparente. Custa deixar transparente? Eu não engulo isso. Quem esconde é porque tem culpa no cartório. Infomone. Desenrola. Haddad de novo. Haddad está aparecendo aí toda hora. E olha que eu comecei a gostar do gajo, rapaz. Mas eu vou falar pra você que o Paulo Guedes, mesmo eu metendo porrete em cima dele, eu acho que tá melhor. Com um aval de 7,5 bilhões de reais do Tesouro, cancelamento de dívida pode ser de 30 bilhões. Ministro disse que empresas que não conseguirem a garantia do Tesouro por meio do leilão de descontos poderão, mesmo assim, usar a plataforma do governo. Ou seja, vamos dar um jeitinho. Sabe o que acontece com jeitinho? Não vai dar certo. Porque banco não pode dar jeitinho. Os acionistas não aceitam jeitinho. A coisa tem que ser muito 1 mais 1 é 2. Tem que ser muito dentro da lei. E não só, conversa aqui, conversa lá. Será que os bancos vão entrar? Desculpa, sabe o que vai acabar acontecendo? Nenhum banco chega e fala assim, desculpa, mas para mim, eu não quero. Não, mas eu não quero. Eu prefiro continuar do jeito que tá. E aí? Se você, governo, quer pagar as dívidas dele, então você pega o dinheiro e paga no lugar dele, como se fosse um empréstimo pro governo. E aí você vem e me paga.
Beleza, eu tiro a dívida dele e pago bonitinho. Agora, você quer que eu vá lá ter garantias do tesouro? Garantia? Não quero garantia, eu quero dinheiro. O cara tá me devendo dinheiro, eu quero dinheiro. Rapaz, eu não sei se os bancos vão entrar, não. Se entrar, vai entrar o banco do governo. Não sei não, hein? Eu acho que não vai dar muito certo, não. Sabe quando você tá sentindo? Eu tô sentindo que alguma coisa financeira, monetária, vai dar ruim aqui no Brasil. Sabe quando tá cheirando alguma coisinha, tá estranho? Eu tô com um sentimento de médium, como médium, falando como médium. Eu tô com um sentimento e eu não sei o que que é. Ainda não descobri o que que é. Mas eu tô acompanhando e tentando juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Hoje tá sendo um monte de pecinhas aí. BBC News. Por que que a Europa agora tem pressa para se reaproximar de Brasil e América Latina? Fui ler a matéria. Sabe o que que é? Porque a China e a Rússia estão ficando amigos da América Latina. E aí a Europa e os Estados Unidos perdem o mercado, perdem os clientes. As empresas que ficavam aqui explorando toda essa região já começam a perder força. Carrefour está indo embora, Macro está indo embora, e aí vai perdendo força, vai saindo os outros, vai entrando outros. Começa a entrar a indústria de carro chinês, começa a entrar coisas da Rússia, petróleo da Rússia, começa a entrar mercado russo e chinês. Se a Rússia e a China começam a vender para a América Latina, para que eu preciso da Europa? Então a Europa fala, não, eu preciso que eles tenham dependência de mim. Se ninguém quiser vender para mim, como é que faz? A África já está sendo invadida pela China. Então, rapaz, a brincadeira é, vamos brincar de colonização? Quem que nós podemos colonizar? Vamos lá na América Latina, e nós, tudo colonizado, tudo de novo. Parece que o ciclo não termina, não tem fim, moço. Chega a ser uma coisa absurda, uma coisa louca. Agora, ó, vamos lá pra política maluca, do jeito que tá? Olha só, pra política maluca. Vamos entrar pra política maluca pra gente ir encerrando na política maluca. Claro que tem mais 3 coisinhas aqui pra falar. Vamos lá. Folha de São Paulo. Lula diz em Bruxelas, lá na reunião com a União Europeia, Lula diz em Bruxelas que solução para a Venezuela tem que partir do próprio povo. Eu concordo com você, Lula. Olha, você tá de parabéns. Se o povo pudesse ter o seu direito. Se o povo pudesse protestar. Se pudesse ter candidatos de oposição. Se o governo não fosse autoritário. Se. Não é. Infelizmente não é. Numa ditadura, como que vai sair do próprio povo? Fala pra mim como. Qualquer um que sair manifestando, filho, é no lombo e cadeia. Desculpa, mas falar é bonito, a realidade é outra. A fala dele é de encantar. Os espiritualistas devem falar assim, tá vendo? Ele quer o amor, ele quer que o próprio povo faça, não quer que ninguém invada, faça lá, mas tudo bem. Que engraçado, não, você espiritualista? Você não quer uma intervenção de alguém de fora para resolver o problema do próprio povo. Só que você quer que Jesus volte para resolver o seu problema do próprio povo? Ué, vamos usar a mesma teoria que você gosta, que o Lula está falando aqui. Você está com problema no planeta? Então você mesmo arruma. O próprio povo tem que arrumar. Jesus não volta, o ZT não volta, ninguém volta. Essa é a teoria. Que vocês, espiritualistas, acham bonitinho. Desculpa, filho. Se alguém está com problema, eu preciso fazer uma oração e vir um anjo para me intervir. Vem um anjo lá do céu, vem o arcanjo Miguel e resolve. A intervenção, ela é necessária. Porque ela não, ela estrangula a pessoa, que a pessoa não consegue sair do buraco. Desculpa, mas, cara, o que o Lula falou isso aqui é lindo de se ouvir, mas é irreal. Não tem lógica nenhuma. Ah, tem. Para eles que tem. Com a ideologia que eles têm, tem mesmo. Mas para mim, que eu faço, que eu tô livre, eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu olho e falo, moço, para mim 1 mais 1 é 2. O espiritual para mim me mostra uma forma. Você tá falando que é outra? Desculpa, saindo contra o espiritual. Porque até então eu sei que eu faço oração, vem um anjo e resolve o problema. Desculpa, isso se chama intervenção.
Não sou eu resolvendo o meu problema. É Deus vindo me ajudar e me acudir para resolver o meu problema. Ah, então você está falando que os Estados Unidos é Deus? Não, filho. Eu estou falando que o procedimento é intervenção. Não tem outra forma. Porque o povo não consegue reagir, não tem para onde sair. E olha o que está acontecendo aqui no Brasil e tudo mais. Olha, só olhar. Vai ser para a gente encerrar. Vai ser a notícia do jornal para encerrar. Mas antes, olha só. Infomone. O futuro da direita. Porque a esquerda está querendo acabar com a direita. Não quer mais existir direita. Não pode existir direita. Inelegível, mas influente. 2 pontos. Saiu na Infomone. Bolsonaro deve chancelar candidatos da direita nos principais colégios eleitorais. Projetam analistas. Ou seja, próximas eleições de prefeito. Ele está falando que o Bolsonaro irá nas cidades para turbinar as candidaturas de candidatos a prefeitos. Bolsonaro vai ser o cabo eleitoral. Após a derrota no TSE, ex-presidente se mantém sobre holofotes ao confrontar o aliado Tarcísio de Freitas sobre a reforma tributária. E aí vai algumas coisinhas. Só que o pior é o seguinte, o Bolsonaro tiraram ele, mas ele não saiu. Ele continua vivíssimo. Sabe o que apareceu? Olha só o que me apareceu, o absurdo que me apareceu. Estadão. No jornal do Estadão. Subprocurador pede que Meta, que é o Facebook, YouTube, TikTok entreguem lista de seguidores de Bolsonaro. E mais um monte de outras coisas. Moço, eles querem a lista para quê? Vai ter a listinha de Schindler? Você sabe quando que se fazia umas coisas assim? Se identificava pessoas para saber essa pessoa vai ser marcada ou não vai ser marcada? Você sabe quando que aconteceu isso daí? Lá na antiga Alemanha, onde nós tivemos um problema seríssimo no planeta. Onde os nossos irmãos judeus sofreram muito. Parece que tudo está se repetindo de uma forma adaptada e aparentemente diferente, mas não é tão diferente. É porque os tempos são outros. Mas o formato é muito próximo, para o desenrolar muito similar. Ou seja, isso é de um perigo jamais visto. Você sabe o que pode acontecer? Olha, esses daqui vamos tudo tirar de receber benefício, esses aqui vamos tudo fazendo isso aqui, vamos investigar, vamos ver tudo que tiver de podre em cima desse, daquele lá e vamos lá. Nós precisamos ter munição contra os nossos inimigos, Cara, tá tudo sendo montado pra prender o Brasil, cara. E o povo não tá percebendo? O povo tá achando que é normal? Olha, eu não sei aonde vai parar. Eu não sei até onde o YouTube vai caminhar, porque daqui a um tempo não vou poder mais fazer vídeo, não vou poder mais fazer não sei o quê. Bom, afinal de contas, tudo estava escrito no livro do Apocalipse. Será que a perseguição é daqueles que creem em Jesus? Ou daqueles que seguem Jesus? Ou daqueles que seguem crenças? O que era que o Apocalipse falou do anticristo que ia perseguir, que ia fazer um monte de coisa? Será que já está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que tá? Como é que é? Como é que não é? Cara, posso falar uma coisa pra você? Olha, é aterrorizante. Dá medo. Medo mesmo. Medo. De medo. Olha, capeta é feio. Eu que vejo espírito, eu vejo e eu falo pra você. Os demônios são feios. Mas o ser humano agindo, ele consegue ser mais feio que o próprio capeta. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.